Naquele tempo, Jesus então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, hoje, 22 de fevereiro, nós celebramos a Cátedra de São Pedro, o Apóstolo, com festa litúrgica. Esta festa do dia de hoje nos lembra a grande missão de ensinar do apóstolo São Pedro e também de todos os seus sucessores, os papas, e hoje do nosso querido Papa Francisco. O ministério petrino é, por excelência, aquele de ensinar a verdade. Por isso nós celebramos hoje a cátedra. A cátedra é a cadeira, onde o mestre se senta para poder ensinar todos os discípulos, todos aqueles que estão diante dele e ensinar a verdade. Por isso hoje nós ouvimos no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo levou os seus discípulos, ele que é o mestre por excelência, àquela região de Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia de Filipe, onde nasce o Rio Jordão, o rio da fé, o rio do batismo, há uma pedra imensa, um gigantesco penhasco. E é diante desta rocha de dimensões incríveis, onde nosso Senhor Jesus Cristo pergunta então aos seus discípulos, E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro responde: Tu és o Messias. Jesus pergunta: E vós? Não é esse vós, não é no plural, é toda a igreja. São todos os membros, os filhos e filhas da igreja. Portanto, todos nós. Mas representando este todo, no plural, vós, um só, Pedro. Responde então por todos nós, porque ele nos representa a todos nós. Ele diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele, portanto, é aquele que proclama, em primeira pessoa, em nome de toda a igreja, esta nobre profissão de fé. É a primeira vez que se proclama esta verdade. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E enquanto Pedro diz, Tu és o Messias, Jesus então imediatamente lhe diz: E tu és Pedro. Nós vemos aqui o evangelista usar este jogo de palavras. Enquanto Simão diz: Tu és o Cristo, Jesus diz: Tu és Pedro. Isso mostra que é à medida em que nós professamos a nossa fé que nós conhecemos também quem nós somos, a nossa identidade e a nossa missão. Por isso, irmão, irmã, quanto mais você professar a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, mais você também saberá quem você é, qual é a sua identidade e qual é a sua missão. A missão hoje dada aqui a Simão, é propriamente esta missão de ensinar a verdade, porque esta verdade é revelada pelo Pai, é revelada pela Escritura, é revelada pela tradição. Então é por revelação divina que Pedro conhece esta verdade e então a proclama para ensinar todos os fiéis. Jesus, quando diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Eu gosto muito desta expressão que Jesus institui, a igreja, porque ele usa aqui um pronome possessivo de primeira pessoa do singular, a minha igreja, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo, Então, esse minha igreja, mostra aqui um afeto, um amor, uma posse, incrível, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele faz uma promessa sobre esta igreja, a qual ele chama de minha. Ele diz: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nós experimentamos a realização desta promessa de Jesus
todos os dias, ao longo de todos os tempos da igreja. Nós já vimos, irmãos e irmãs, ao longo desses 2000 anos, muitos reinos, muitos impérios se levantarem e todos eles caírem. Nós vimos já o Império Romano que se levantou e caiu. Em seguida vimos o Império Bizantino que se levantou e caiu. Depois o Império Franco se levantou e caiu. O Império Inglês se levantou e caiu. No último século, nós vimos o Império Soviético que se levantou e caiu, e agora vemos esses dois grandes impérios, o Império dos Estados Unidos, o Império da China, e que também, um dia, haverão de cair, como todos os reinos, como todos os impérios deste mundo. No entanto, a Igreja de Jesus Cristo, ela atravessa os séculos. Enquanto todos esses impérios se levantam e caem ao longo da história, a Igreja de Jesus Cristo, aquela que ele chama de minha igreja, ela atravessa, todos os séculos, toda a história e por toda a eternidade, porque esta é a promessa que Jesus fez para a igreja, dizendo que, mesmo que ela seja tentada, mesmo que ela seja provada pelas forças do inferno, ela sempre irá prevalecer, ela nunca será destruída. Então Jesus nos dá esta graça da vitória sobre todo o mal e sobre todos os males, sejam eles espirituais, sejam eles temporais. Então hoje nós celebramos com grande alegria esta festa, da igreja que, pela voz de Pedro, hoje para nós a voz de Francisco, sua santidade, nos ensina a verdade, E é nesta verdade que é a rocha da nossa fé, onde nós colocamos também toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Então, venha o que vier, sejam as tentações, sejam as provações que nunca faltam, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, você está na Igreja de Jesus Cristo, você faz parte da Igreja Católica e nós estamos fundamentados sobre esta pedra, esta rocha que é a verdade. Hoje, de modo especial, quero convidar você a que oremos todos juntos pelo Papa Francisco. Sabemos que ele está enfrentando um momento de grande provação pela enfermidade, então hoje, como membro da Igreja Católica, reze pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que hoje exerce este nobre ministério petrino de nos ensinar a verdade. Deus abençoe muito você hoje nesse dia, nesse 22 de fevereiro, festa em toda a igreja, e até amanhã, se Deus quiser.